Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindes. Saudações avalonenses. E hoje nós temos a apresentação de uma mulher que revolucionou o Brasil, uma mulher que revolucionou a saúde mental, uma pessoa que colocou um antes e um depois nos termos e nos temas da psique no nosso país. E temos o prazer de receber uma parceira de vida, a minha mais do que amadíssima irmã, Izzy Maria Rabelo Câmara, parceira acadêmica, de viagens, de organizações de eventos, de organizações de momentos altamente populares, como as festas juninas. Há exatamente 30 anos, a gente organizava nos dias de hoje, sempre nos dias 29 de junho, São Pedro. Começamos aqui na nossa rua, estendemos para o quarteirão, para os quarteirões vizinhos e depois para o Lago Jacareí. Nós moramos na cidade dos funcionários e quem é de Fortaleza vai não só entender, mas se localizar. Exatamente nesse perímetro, atrás da Oliveira Paiva, atrás do Extra da Oliveira Paiva, essas ruas contíguas ao Extra da Oliveira Paiva, até o Lago Jacareí. A gente sempre organizou esses momentos e sempre estivemos juntas. E é com prazer que eu te recebo, minha amada irmã. Seja muito bem-vinda, sempre. E neste momento, para te apresentar, para que tu possas nos apresentar, Nise da Silveira, eu vou ler o teu currículo, a tua biodata. Izzy Maria Rabelo Câmara é bacharela e licenciada em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, Unifor. Assistente social pela Universidade Estadual do Ceará, UES. E especialista em saúde do idoso por esta mesma instituição. Tem 2 formações em terapias integrativas e complementares e possui um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. É mestre em saúde pública pela Universidade Federal do Ceará, UFC, e está finalizando, neste exato momento, um doutorado em psicologia social pela Universidade John F. Kennedy, em Buenos Aires, na Argentina. Colabora academicamente com a pessoa que vos fala, a líder e orientadora do grupo de estudos Filhas de Avalon, há mais de 10 anos. Para mais, no campo laboral, Izzy Maria Rabelo Câmara trabalha há 19 anos como psicóloga sanitarista da saúde mental terciária na unidade de internação feminina do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto e na saúde mental secundária no Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, Nise da Silveira, há 4 anos. Tem experiência de 20 anos como docente de graduação e pós-graduação na área de psicologia. É sócia fundadora da Cooperativa de Trabalhadores Psicólogos do Ceará Limitada e é uma das membros fundadoras do grupo de estudos Filhas de Avalon. Professora, a palavra está com a senhora. Muitíssimo obrigada, meu amor, minha amadíssima irmã. É um prazer enorme, mais uma vez, fazer parte desta edição, ser sócia fundadora do grupo de estudos Filhas de Avalon, que tanto abriu e abre oportunidades para mim. Este é o terceiro momento em que eu me apresento. No primeiro, eu homenageei Maria José Dupré. No segundo momento, na segunda edição, eu homenageei Margaret Mitchell.
com E o Vento Levou, seu magnum opus. E neste momento eu vou homenagear uma revolucionária, uma mulher que era pequena na estatura, frágil na sua compleição física, mas uma gigante, uma mulher que foi à frente do seu tempo, décadas à frente do seu tempo, e que ainda hoje é um grande marco para a luta antimanicomial e é uma grande fonte de inspiração para todos os estudiosos e todos os trabalhadores da saúde mental. Nesse momento, eu quero agradecer, acima de qualquer coisa, a algumas pessoas em especial. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada de mais uma vez fazer parte como membro atuante do grupo de estudos Filhas de Avalon. Quero agradecer Edivander Pires, nosso grande parceiro. Quero agradecer a quem está transmitindo esse momento para nós, quem está compartilhando, que é Ramon Rodrigues. Quero agradecer toda a colaboração de Débora Sayane, uma colaboradora também. Quero parabenizar nossa amadíssima Santa Paixão, que tanto colabora com todas as nossas aulas, todas as nossas lives do Filhas de Avalon, do grupo de estudos Filhas de Avalon. Parabenizar por sua aprovação no mestrado, ou seja, mais uma filha de Avalon dando um passo mais do que importante em sua trajetória acadêmica, como tantas outras, como a nossa amada Paulinha, Karina Mandetta e tantas outras, e tantos outros. Quero agradecer a você, minha amadíssima irmã, nossa líder deste grupo, idealizadora, professora que ministra várias aulas, várias palestras desse grupo. Quero te agradecer em particular por tanto amor que você desempenhou no momento de co-elaboração dos slides, porque coincidiu justamente com a entrega final do meu texto doutoral, onde eu me encontrava naqueles momentos de maior angústia, de maior opressão, e você, com tanta sensibilidade e tanta sabedoria, teve a condição de perceber que eu estava precisando de um apoio. E nós fizemos todos os slides de uma forma cooperativa, como nós somos parceiras acadêmicas e parceiras de vida. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que contribuíram para este momento mais do que especial, e em honra e em respeito àquelas pessoas que não conseguem me enxergar ou que possuem baixa visão, neste momento eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelos longos e escuros, tenho olhos escuros, uso óculos. Neste momento, diferente de quem convive comigo, porque sendo profissional da saúde, eu vivo constantemente com máscara e touca, eu estou de batom escuro e vermelho para homenagear esta grande mulher, que eu vou homenagear não, eu vou femenagear. Estou com brincos que representam mandalas, mas que ao centro deles vemos as vésicas Pisces para representar o sagrado feminino, para representar a força da mulher. Estou com uma roupa, uma blusa vermelha, para representar a grande mulher que foi Nízia da Silveira, enquanto pessoa física, mas que é Nízia da Silveira para tudo que representa a saúde mental, esta pequena gigante, enorme, revolucionária, integrante de Partido Comunista, em homenagem, na verdade, em femenagem a ela, eu estou de vermelho. Para você, Nise, com muito amor, eu estou de vermelho. E agora vamos começar o nosso passeio. Doutora Nise da Silveira, em muitos momentos eu vou chamar apenas Nise da Silveira, porque ela era de uma simplicidade ímpar. Quem a conheceu diretamente, quem teve esse privilégio, sabe que quanto mais crescia profissionalmente, quanto mais crescia academicamente, mais ela se colocava. Eu sou mais Nise
e menos doutora. Embora não tivesse doutorado, era doutora de vida. A você, amadíssima Nise da Silveira, que eu tenho a honra de trabalhar em um espaço que leva o teu nome, honrosamente, vamos nesse momento, eu faço o convite que ela fez há tantos anos, eu reforço o convite de colocarmos os nossos escafandros e descermos no abismo que é a loucura. E eu vou falar da loucura no sentido Foucaultiano, não menosprezando, diminuindo, porque não é esse o meu ofício, não é essa a minha intenção nem o meu propósito, mas de elevarmos e darmos voz para os invisíveis sociais que são tão engrandecedores, que contribuem tanto para a minha vida pessoal, acadêmica e laboral. Para isso, estando vestidos com os nossos escafandros, eu quero que a gente faça uma pequena passagem, uma breve revisão, ou mesmo um breve conhecimento, para quem não teve esse acesso prévio ainda, sobre a história da loucura no Brasil. Infelizmente, tudo que se trata de adoecimento mental no Brasil veio em descompasso com o contexto europeu. Se eu fosse falar do contexto oriental, eu estaria falando de hospitais aonde os pacientes são tratados e eram tratados com contação de histórias, com músicas, com arte, com danças, mas eu vou me fixar no contexto ocidental, que foi o contexto em que realmente eu fui estruturada a faculdade inteira, e todos os meus estudos me levaram para o contexto ocidental. A história da loucura vai ser vista a partir da Idade Moderna, porque fomos invadidos quando o mundo ocidental já vivia a Idade Moderna. Por isso, o tempo inteiro nós vamos estar num descompasso em relação ao contexto europeu e ao contexto estadunidense. Como eu falei, o nosso foco vai ser nas vivências ocidentais e nossa história começa, a história da nossa invasão começa no período colonial. Como é que era a saúde nesse momento histórico? Antes de portugueses invadirem o nosso país, os indígenas tinham saber de práticas e curas que eram ancestrais, que são ancestrais. E tinham conhecimento e uma habilidade infinita sobre fitoenergia, sobre o conhecimento da terra, de animais, o conhecimento pleno da natureza. Quando aqui chegaram os padres jesuítas, nós tivemos um grande crescimento. Por quê? Porque os padres jesuítas, apesar de qualquer coisa, de qualquer, que eu posso dizer, qualquer aspecto negativo que eles tenham trazido para o nosso país, em termos de saúde pública, saúde coletiva, contribuíram. Por quê? Porque os padres jesuítas possuíam uma grande erudição. E, acima disso, eles também conheciam a medicina que vigorava na Europa da época. Então, tais clérigos trouxeram para o Brasil os conhecimentos mais tecnológicos que existiam da Idade Média, que houve muito crescimento na medicina, na Idade Moderna, e somando aos saberes e práticas ancestrais dos indígenas, a princípio, e depois dos povos de matrizes africanas, houve um crescimento muito grande nesse conhecimento da natureza e dos princípios de cura. No entanto, o doente mental não era percebido, não era valorizado, como nós temos hoje um olhar direcionado para o doente mental, para o sujeito em franco sofrimento psíquico. No começo eu vou falar muito de doença, de loucura, e vocês vão acompanhar nesse percurso histórico que eu vou mudando o meu discurso da doença para a saúde. Mas, felizmente para uns, infelizmente para outros, em 1757, todos os jesuítas foram expulsos por Marquês de Pombal, por conta da Reforma Pombalina. Aqui foi a Reforma Pombalina,
Na Argentina foi a reforma borbônica, enfim, foram movimentos que fizeram com que os padres jesuítas fossem expulsos de seus locais de colônia, aonde estavam catequizando, aonde estavam agregando valores ocidentais, combinando com os valores nativistas, e foram expulsos. E o que é que sobrou para o povo? Porque não existia o que nós temos hoje de saúde coletiva, de um governo que se voltasse para a saúde da população. As pessoas se valiam de pajés, de curandeiros, de barbeiros, de boticários, de xamãs, de parteiras, de, que era chamado na época, cirurgiões prescritores, de práticos de enfermagem e de outros tantos povos e sujeitos que possuíam os saberes culturais populares e que eram extremamente valorizados, não só naquela época. Ainda hoje, existem pessoas que procuram tais profissionais. Não havia essa preocupação realmente com o doente mental. O doente mental ficava vagando, ficava à margem. Se nós olharmos os estudos de Foucault, não tínhamos as naus errantes, mas nós tínhamos os loucos errantes. Aqueles que eram mais calminhos ficavam em casa, se a família tivesse estrutura, num quartinho à parte, num espaçozinho reservado, mas, no geral, esse doente ficava à margem. Com o exílio da família real no Brasil, em 1808, família real fugindo das forças napoleônicas, nós acabamos tendo muitos ganhos em vários aspectos. Por quê? Porque nós éramos extremamente provinciais e a vinda da família real ao Brasil trouxe muitos valores europeus e acabou agregando valor para a nossa cultura. O que é que nós podemos ver nesse processo? Valores europeus, como, por exemplo, o higienismo, que estava muito em voga no século XVIII, no século XIX, a necessidade de urbanização das cidades, e não apenas a urbanização, como também o embelezamento, a sanitização principalmente em locais muito específicos, em locais onde havia, por exemplo, a exportação de produtos, porque antes desse processo de embelezamento das cidades, de um cuidado mais direcionado para as cidades, os excrementos, por exemplo, eram jogados em plena via pública. Não existia esse cuidado higiênico, não existia esse cuidado com um bem-estar maior coletivo, existia muito mau odor, muitos miasmas. Então, os tratamentos, existia também, começou a haver um processo de distanciamento dos indigestos sociais. E quem eram esses indigestos? Como no mundo já estava havendo a Revolução Industrial, todos aqueles que não estavam aptos para o trabalho passaram a ser um peso morto para a sociedade. Então, esses indigestos sociais passaram a ser quem? Os loucos, os ociosos, os bêbados, as prostitutas, os idosos que não tinham mais força de trabalho, todos aqueles que não tinham letramento para manusear as máquinas, essas pessoas passaram a ser fardo. E a partir da lógica higienista, da lógica de limpeza da cidade, de embelezamento, foi preciso separar essas pessoas, principalmente depois da Belle Époque, que vamos ver um pouquinho mais à frente. Com relação ao doente mental, existia uma diferença. Aquele doente mental que, porventura, tivesse uma estrutura financeira, passava por tratamentos. Os tratamentos que hoje são tidos como absurdos, mas que a gente precisa, como a doutora Anise colocava, polir as nossas lentes. Nós precisamos olhar o passado com as lentes do passado, para não termos discursos anacrônicos, para não discutirmos de forma estéril uma perspectiva do hoje na lógica do ontem. Então é preciso que isso fique muito claro. Esses tratamentos que eu vou falar aqui
que, embora que pareçam absurdo para o que nós temos hoje, no momento aonde ele era aplicado, no momento do século XVIII, do século XIX, era o que se tinha de mais vantajoso, de mais evoluído, de mais tecnológico. Aqueles sujeitos que podiam pagar pelos seus tratamentos faziam uso de sangria venosa ou a flebotomia, e para isso eram aplicadas sanguessugas para poder purificar o sangue, para expurgar maus humores, ventosas, tratamentos eméticos, onde a pessoa precisava regurgitar e tirar elementos ruins do corpo, tratamentos que pudessem provocar suor, tratamentos laxativos, muitos purgativos, drogas como o hidrato de cloral, como o brometo de potássio, cânfora, valeriana e outros. No entanto, para aqueles sujeitos com sofrimento mental que não tinham estrutura financeira, eram relegados, como eu falei, a um espaço na casa, a deambular pelas ruas. No instante em que surgiu a primeira Santa Casa de Misericórdia e depois outras santas casas foram surgindo no Brasil, eram colocados nos asilos das Santas Casas, porão. E nesse porão da Santa Casa, que era administrado por religiosas da vicentinas, vou dizer assim. Essas religiosas abrigavam esses sujeitos que eram tidos como indigestos, idosos, órfãos, improdutivos, mas não havia tratamento específico. Era apenas um grande porão para encarcerar pessoas, para não atrapalharem o fluxo, para não atrapalharem o bem-estar da população citadina. E isso, tempos antes, Foucault vem colocar como sendo o grande enclausuramento. Nós vamos ter sempre com muito atraso. Depois de algum tempo, começou a surgir cadeias públicas. Não foi logo no começo. Para aquele sujeito que provocava algum transtorno na rua, que quebrava algum patrimônio público, que provocava alguma desordem, mesmo sendo inimputável, ficava junto com criminosos comuns, em presídios comuns. Não existia algo específico para eles. O higienismo trouxe consigo meio que um resgate à lógica hipocrática dos ares, das águas e dos lugares, tal como um tratado de Hipócrates. E já 5 séculos antes de Cristo, Hipócrates compreendeu que um ambiente sujo, um ambiente mal odorizado, um ambiente com águas poluídas é um agente transmissor de doença. Com a teoria dos miasmas, as pessoas começaram a ter espaços destinados para tudo que pudesse provocar esse mal-estar, para que pudesse provocar miasmas, a emissão de olores fétidos, algo que tivesse processo de decomposição. E se antes as famílias ricas eram enterradas em igrejas, a partir do higienismo, a partir da teoria dos miasmas, isso já foi ficando insuportável. Quem já visitou a Europa e quem já visitou a Argentina, por exemplo, como foi o meu caso, a gente entra nas igrejas e vê realmente, em igrejas muito antigas, famílias abastadas que são enterradas dentro da própria igreja. E isso era algo extremamente desejável. Mas após a teoria dos miasmas, esse resgate da teoria dos miasmas, e após o higienismo, isso passou a ser uma prática abominável. E para isso, existia um lugar específico que era o cemitério, para não contaminar os lençóis freáticos. Passou a haver as cadeias para os criminosos, imputáveis, e como eu falei, inclusive para os inimputáveis. Passou a haver orfanatos, asilos para crianças que estavam órfãs, ou crianças que não eram órfãs, mas que os pais não tinham condição de criá-las por precariedade financeira, para essas crianças não ficarem à margem de crimes, ficarem protegidas de criminalidade.
Foram criados também espaços de senzalas para os escravizados e de asilos. Esses asilos eram grandes porões, porões para idosos, bêbados, tudo o que pudesse, entre aspas, sujar o que a sociedade preconizava agora como modernidade, como embelezamento. E com isso, houve a necessidade da criação de asilos. Quando a gente fala criar um asilo para o doente mental, hoje nós criticamos, existe muito discurso contrário ao hospital especializado. Mas em tempos passados, o hospital psiquiátrico era um dos símbolos máximos de modernidade. Por quê? Porque destinava um espaço bucólico, arborizado, principalmente um espaço distante da sociedade, porque tal como a sociedade em outras épocas históricas teve medo dos tísicos, teve medo dos leprosos, a sociedade do século XIX tinha um medo muito grande da loucura. E para encarcerar a loucura, vamos dizer assim, a colocava dentro de espaços belíssimos. Se nós pudermos olhar, nós temos aqui o Hospital para Alienados Pedro II. Quando eu falo alienados, é porque eu estou me referindo à categoria que foi antecessora aos psiquiatras que nós temos hoje. Então, os alienados eram colocados em espaços muito bonitos, muito arejados. Esses espaços foram pensados a partir da lógica da psiquiatria francesa. Pinel acreditava, e era crença mesmo, absoluta, que se o paciente fosse desacorrentado e ficasse em um ambiente único, em um ambiente que pudesse ser observado, categorizado. Não esqueçamos que o século XIX foi muito marcado pelo desenvolvimento da medicina pautada em classificações das entidades nosológicas. Isso era muito fato na época. Se hoje nós, na saúde mental, trabalhamos com DSM, que são manuais de classificação de transtornos, trabalhamos com DSM, trabalhamos com a classificação internacional das doenças, a CID-10, essas classificações não surgiram aleatoriamente. Surgiram a partir de movimentos classificatórios que foram muito comuns no século XIX, especialmente no século XIX, e que ainda hoje nos validam de uma forma ou de outra. Então, em 1841, surgiu a necessidade de ser criado o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil. E exatamente no dia em que Dom Pedro II foi sagrado regente, foi sagrado imperador do Brasil, exatamente nesse dia foi inaugurado o hospital que, para homenageá-lo, deu a ele o próprio nome do imperador, Hospital de Alienados Pedro II. Eu quero que isso fique muito claro, porque esse nome também vai mudar. Pedro II. No mesmo ano que o Pedro II foi construído na Praia Vermelha, que era totalmente erma, eu não peguei uma foto antiquíssima da Praia Vermelha para não aumentar mais o volume de slides. Mas nessa foto muito antiga que está disponível na internet, a gente via senhoras com as suas roupas do século XIX, muito bonitas, senhores, passando por entre o entorno desse hospital, mas tudo muito deserto. Realmente era muito fora da sociedade. E então, no mesmo ano, em São Paulo, foi construído o Hospital Provisório de Alienados de São Paulo. Em 1864, surgiu o Hospital de Alienados da Visitação de Santa Isabel de Olinda. Como o grupo de estudos Filhas de Avalon ultrapassa o locus do Ceará e atinge vários estados do Brasil, nós temos filhos e filhas de Avalon de vários estados do Brasil, além de alguns países como Egito, País de Gales, Portugal, Espanha, Holanda e França, se não me falha a memória. Enfim,
pode ser que alguns de vocês que estejam nesse momento assistindo essa aula reconheçam esses hospitais nas suas cidades, nos seus estados. Em 1864, surgiu o Hospital de Alienados da Visitação de Santa Isabel de Olinda, em Pernambuco. Alguns anos depois, o quarto hospital, que foi o Hospício Provisório de Alienados no Pará. Em 1874, no ano seguinte, surgiu o quinto hospital, que foi o Asilo de Alienados São João de Deus, na Bahia. O sexto hospital psiquiátrico foi em 1884, que foi o Hospício de Alienados São Pedro, no Rio Grande do Sul. E como eu sou cearense, eu parei no primeiro hospital que foi construído no Ceará e foi o sétimo hospital psiquiátrico público do Brasil. O Hospital Asilo de Alienados São Vicente de Paulo, que existe ainda hoje, foi construído em 1886 e inaugurado por Dom Pedro II. Esse hospital foi construído 7 quilômetros fora do centro da cidade. E 7 quilômetros, nesse contexto, era muito longe. Inclusive, era distrito. Um distrito que originou-se de um aldeamento indígena, que era o aldeamento de Arrunches, que depois virou Porangaba e, posteriormente, virou o distrito de Parangaba, e hoje é o bairro, deixou de ser distrito, a cidade incorporou esse distrito e virou o bairro Parangaba. Então, é um hospital que ainda é atuante e foi o sétimo hospital psiquiátrico do Brasil. Na segunda metade do século XIX, já vai entrar aqui alguns fenômenos muito interessantes. Em 1871 até 1914, até o começo da Primeira Guerra Mundial, surgiu a Belle Époque, que foi um movimento de modernização, de embelezamento citadino, muito inspirado na cultura francesa, na nobreza francesa, na nobreza de costumes. E com isso, já não era mais possível ver pessoas errantes pelas ruas. Isso causava muito incômodo na sociedade burguesa que estava sendo formada. Era preciso, nesse momento, controlar e excluir os vulneráveis e os invisíveis sociais. Para fundamentar essa lógica, e já com atraso, porque tudo para a gente veio com atraso, a escola de psiquiatria francesa, pautada nos conhecimentos de Pinel, tinha por base que, para tratar e curar o doente mental, e é o reforço, curar o doente mental, era preciso um tratamento de base moral e disciplinar. Pouco depois, a escola de psiquiatria alemã, pautada nos conhecimentos de Kraepelin e outros, tinham por base que, para tratar e curar, reforço, curar o doente mental, era preciso ter um olhar ativo para o trabalho, que esse sujeito pudesse trabalhar muito em colônias, trabalhar com serviços braçais, com manualidades, não de uma forma artística, mas de uma forma que pudesse manter a estrutura hospitalar, e isso era tido como tratamento. Esses sujeitos não eram pagos porque, na verdade, estavam em tratamento. O pagamento já era o próprio tratamento. Ter o profissional especializado, ter um ambiente especializado para que esse sujeito pudesse dar conta dos seus sintomas psicóticos. Aqui no Brasil, em 1890, já no período republicano, surgiu o primeiro hospital colônia do Brasil. E aqui eu faço um adendo. Como eu pedi para vocês prestarem atenção no nome Pedro II, assim que acabou a monarquia, desculpa, e começou a república, os republicanos não aceitavam qualquer ideia, qualquer conceito ou qualquer valor que tivesse a ver com a lógica monárquica. Então, o Hospital de Alienados Pedro II, que valorizava o regente da época,
mudou o nome e se transformou em Hospital Nacional dos Alienados, inclusive permanecendo no mesmo local, na Praia Vermelha. Por quê? Porque os valores monárquicos eram pautados em valores tradicionais, em valores ruralistas, em valores escravagistas, que nesse momento era tudo o que o novo contexto republicano queria quebrar. O contexto republicano queria trazer à tona o modelo burguês, o capitalismo, a modernidade, o embelezamento, a cultura europeia mais pautada nos momentos do dia a dia, mais pautada na cidade. Então, realmente, tudo que pudesse trazer a ideia ou qualquer valor que fosse da monarquia passou a ser execrável. E aí, no final do século XIX, nós temos o brilhantíssimo cientista Galton, que desenvolveu o conceito de teoria eugenista. Foi brilhantíssimo. Suas ideias foram incríveis, porque Galton desenvolveu o conceito de que poderia haver o melhoramento de raças. E esse melhoramento de raças evitaria doenças futuras. A ideia, eu quero que fique muito clara, era perfeita. A ideia era muito coerente. No entanto, a ideia foi tergiversada, foi mesclada com outros interesses. O princípio inicial era muito bom, mas houve um desvio por vários interesses, interesses sociais, interesses políticos, intelectuais, econômicos, ou seja, vamos melhorar as raças, mas para lucrarmos em cima disso. Mas essa não era a proposta de Galton. A proposta era a evitação de doenças futuras. Como a gente via muito em outros contextos históricos aqui no Brasil, até mesmo na metade do século passado, as famílias se casavam muito entre si. Então, uma pessoa que tinha uma fragilidade qualquer, uma doença, acabava com essa aproximação de familiares casarem somente entre si, reforçando e cronificando aquela vulnerabilidade, aquela doença. E se você vai melhorando as raças de uma forma ou de outra, como ele estruturava, você vai tendo a possibilidade de evitar doenças futuras, certo? Isso é muito importante porque o tempo inteiro a gente vai vendo que as ideias que hoje são tidas como absurdas, por um olhar anacrônico, por um olhar desfocado do contexto em que elas se encontraram, são ideias que, na época, foram pensadas de uma forma muito boa, foram pensadas muito antes da existência dos princípios bioéticos. Mas a ideia era a não maleficência, a beneficência era não provocar o mal. No entanto, as distorções foram acontecendo com o decorrer do tempo. E também não podemos esquecer que o final do século XIX foi muito marcado pela lógica do positivismo, aonde a ordem é geradora de progresso. Quanto mais ordem eu tiver no ambiente, quanto mais sujeitos que possam provocar qualquer desagregação, que eles possam ser isolados, mais progresso eu tenho a possibilidade de ter para mim e para a minha cidade, para o meu estado, enfim, era o contexto da época. Surgiram, então, a época de ouro dos hospitais colônia. O que eram esses hospitais colônia? Pegando a lógica de Pinel, que era uma lógica de ambientes ventilados, bucólicos, longe da cidade, com muito verde, e pegando a lógica de Kraepelin, que era a saúde através do trabalho, e a psicologia alemã. Preste bem atenção que a gente vai focar um pouquinho mais nisso daqui a um pedacinho. A lógica do trabalho, o trabalho libertador, o trabalho que cura, a gente vai ver já já. Então, esse eugenismo foi sendo tergiversado para atender aos vários interesses, como eu coloquei, e passou a haver uma crença de que a mestiçagem provocava uma série de danos à população. A mestiçagem provocava psicopatologias, promiscuidade, desordens as mais diversas,
E tudo que pudesse fugir ao padrão de branqueamento europeu, tudo que fugisse dessa norma, era reprimido pelas forças coercitivas do Estado, fosse através de cadeias, fosse através dos manicômios, dos asilos. Por isso que houve a necessidade tão grande de ter espaço para o doente mental. E esse espaço era na forma de hospital-colônia. Como é que era essa colônia? A colônia precisava se autossustentar. Então, os pacientes trabalhavam com suinocultura, avicultura, agricultura, manualidades, como, por exemplo, a parte da costura, fazer reparos nas fardas, dos lençóis, fazer alimentos, ficar cuidando da parte da cozinha, cuidando da parte da limpeza da instituição. E tudo isso fazia com que não fossem precisos contratar novos funcionários, porque os próprios pacientes, os próprios internados já se encarregavam de prover a manutenção. É como se fosse o pagamento pelo tratamento e pela moradia, o pagamento era por meio do trabalho. E esse trabalho, que na época era tido como libertador, não, vamos pensar que nós não tínhamos equipes multidisciplinares como nós temos hoje, nós não tínhamos tratamentos com psicofármacos altamente evoluídos, então esses sujeitos tinham o quê? O tratamento de isolamento ou o tratamento de cansar muito o corpo, exaurir o corpo para poder diminuir os impulsos. Depois disso, vamos falar um pouquinho sobre essa praxiterapia, que é justamente antagônica ao que Nise promovia, porque a praxiterapia é o trabalho pelo trabalho, é o trabalho para manter a estrutura asilar, enquanto que o que Nise promovia era um trabalho libertador, libertador das emoções. Foi uma precursora da terapia ocupacional. Nesse mesmo período de construção dos vários hospitais colônia, o eugenismo estava em franca ascensão e, a partir de 1918, a Liga Espírita do Brasil começou a prover instituições filantrópicas que também contribuíam e muito para agregar esses sujeitos com franco sofrimento psíquico. No entanto, essas instituições sofriam muito preconceito. O preconceito da Igreja Católica, porque havia uma questão ideológica, e o preconceito para com os médicos que não aceitavam a lógica de trabalho que os espíritas promoviam. Então, era a ciência versus o que os médicos consideravam como charlatanismo. Existia muito esse mal-estar, mas aqui mesmo no Ceará, nós tivemos um hospital, que foi o Antônio de Pádua, que foi um hospital, nesse contexto histórico de Hospital Colônia, um hospital que contribuiu, mesmo sendo muito pequenininho, mesmo não tendo o espaço específico para ser um Hospital Colônia, mas foi uma instituição que abrigou pessoas e que também tinha uma rede de ambulatório, e era espírita, era filantrópico. Continuando, existiam várias terapêuticas, como eu já falei, a praxiterapia, e esses trabalhos, como eu já tinha colocado, a pecuária, a suinocultura, a avicultura, trabalhos com engenho de açúcar, principalmente no Nordeste, olaria, serraria, carpintaria, cozinha doméstica, limpeza, lavanderia, confecção de colchões, colchões de palha, costura em geral e outros. E quase sempre os sujeitos que eram destinados para essas atividades já tinham uma vivência em casa. De repente já era um senhor que era agricultor e que apenas continuava uma atividade que já tinha costume de fazer antes do adoecimento, por exemplo. Entre as décadas de 1910 e 1920, surgiu uma possibilidade que poderia ser muito interessante, mas que não vingou, que foi a assistência heterofamiliar. E o que era isso? Quando a instituição psiquiátrica percebia que o paciente estava melhorado,
tentava fazer com que os vizinhos que moravam no entorno da instituição assumissem aquele sujeito com uma verba, eram pagos. Esse sujeito poderia trabalhar para quem fosse cuidar deles, trabalhar das formas mais diversas, como empregado doméstico mesmo, poderia ter acesso a festas da sociedade, às festinhas juninas, festinhas de padroeiros, enfim, ter essa vivência mais social. No entanto, os vizinhos não aceitaram, talvez pelo preconceito. Por tudo que eu estudei, eu não consegui encontrar a razão exata por que a assistência heterofamiliar não vingou, mas teve muito a ver com essa questão do preconceito mesmo. Inclusive porque se um paciente entrasse em surto, não teria a mesma facilidade para se trabalhar o surto como nós temos hoje. Então, essa questão do medo, da agressividade do paciente, da falta de controle dele no instante do surto, fez com que provavelmente tenha sido um dos motivos para que essa reinserção social não acontecesse. Seria como se fosse um pré-CAPS, mas muito primitivo, um proto-CAPS. E a gente vai ver aqui alguns momentos proto-CAPS, como se fossem os CAPS primitivos. A primeira metade do século XX é marcada pelas teorias, pelas terapias biológicas. Nós temos aqui algumas das terapias que eu vou falar de uma maneira muito rápida, porque esse não é o nosso foco, mas eu não poderia deixar de falar. Não trouxe nenhuma foto para não causar nenhum impacto. Eu sou acostumada com leituras muito pesadas desde os 14 anos. Desde os 14 anos, eu passei a estudar depoimentos de deportados do nazismo, falas muito densas de dor, de sofrimento, mas muitas pessoas podem disparar gatilhos e esse não é o nosso objetivo. Então, nós tivemos no começo do século XIX, do século XX, na primeira década ainda, não, na verdade foi nos anos de 1917, se não me falha a memória, a malarioterapia. O teórico dessa teoria, dessa terapia, já vinha estudando há muito tempo estratégia de lidar com a fase mais complicada e mais letal da sífilis, que foi um grande mal que atingiu o final do século XIX, tal como a tuberculose, a sífilis. E ele buscou Julius Wagner, se não me falha a memória, agora me escapou um pouquinho, buscou o quê? Buscou, a partir de uma lógica hipocrática, que não se sabe como nem porquê, o estado febril pode melhorar sintomas de doença mental. Um estado febril que gere convulsões pode provocar alguma melhoria. E, observando pacientes que estavam na fase mais grave da doença, na PGP, na progressão, na paralisia geral progressiva, que levava inclusive à morte, o descobridor da malarioterapia percebeu que no estado de febre e de uma febre altíssima, a pessoa tinha um quadro de melhoria. E tentativa e erro acabou inoculando a malária em pacientes com transtorno mental e alguns pacientes tinham respostas muito positivas para os sintomas positivos da psicose, para as alucinações, para os delírios, para as agressividades, para as agitações psicomotoras. E quem está ouvindo agora essa aula pode dizer que é absurdo, absurdo para hoje, mas naquele contexto não foi. Tanto que quem desenvolveu a malarioterapia, a insulinoterapia, a eletroconvulsoterapia foram, inclusive, laureados com prêmios Nobel, porque fizeram, para aquele contexto histórico, um grande bem para a medicina, um grande bem para a humanidade. O inventor da malarioterapia desenvolveu algo que foi tão grandioso para a época,
claro, corria o risco de pessoas serem contaminadas com malária, mas nem todos eram contaminados e os benefícios acabavam sendo maiores do que os riscos. Esses sujeitos que foram beneficiados ou, podemos dizer, invadidos com a malarioterapia, tiveram no seu inventor prêmio Nobel, busto feito na universidade aonde esse teórico desenvolveu seus estudos, selos. Então, assim, uma grande referência. A insulinoterapia já foi uma terapia que exigia muita técnica, era um processo muito caro, exigia muito treinamento da equipe, aonde doses de insulina eram dadas de uma forma exaustiva, de uma forma excessiva, até o sujeito, em franco sofrimento mental, entrar no estado de coma. E aí, se ele se recuperasse bem desse estado, eram observados que existiam muitos quadros de melhoria, mas também existiam problemas. Algumas pessoas realmente não se davam bem. O choque cardiazólico foi constituído a partir de um experimento com medicação para problemas cardíacos, com cardiazol. E o que é que acontece? Nessa tentativa e erro, porque quando a gente não conhece o curso natural de uma doença, os procedimentos de tratamento, a ciência vai tentando e vai errando. Muitas vezes, uma medicação pensada para uma doença acaba se beneficiando uma outra doença que não tinha sido nem pensada. Isso acontece muito. Na questão do choque cardiazólico, a base era a mesma: provocar febre, provocar as convulsões tônicas e clônicas, provocar realmente esse estado de saída da consciência através do estado febril intenso, mas o choque cardiazólico trazia a temível aura cardiazólica, que era muito temida pelos pacientes. Os efeitos negativos eram muito severos, as contrações e as fraturas eram muito grandes mesmo. O insumo era caro, então esse método foi rapidamente deixado em desuso, porque era caro, não valia a pena, as perdas eram maiores do que os benefícios. E aí veio a psicocirurgia, que foi desenvolvida por portugueses, por psiquiatra, por neurologista português. Aí tem a lobotomia e a leucotomia. A diferença entre essas duas abordagens tem a ver apenas com o instrumento, a forma mesmo de fazer a secção cerebral, de estruturas cerebrais, para que pudesse haver uma melhoria nos estados mentais. Uma abordagem que ficou muito famosa, que teve assim uma grande repercussão, que foi desenvolvida inclusive por um estadunidense, foi a lobotomia transorbital. Eu não vou abordar sobre esse assunto, porque eu fiquei muito chocada quando eu estudei. Foi inclusive o instrumento que mais me chocou, que era algo parecido com um picador de gelo, e eu não vou falar mais sobre isso, como é que esse picador acontecia, mas essa lógica de psicocirurgia é ancestral. Povos antigos, existem documentos históricos, que já faziam trepanação de crânio em povos antiquíssimos, para as mais diversas finalidades. Então, aqui, para não chocar, eu não vou abordar muito esse tema. No entanto, como a lobotomia, principalmente a transorbital, provocou muitos danos severos, mortes, paralisias irreversíveis, perdas de memória, enfim, sequelas gravíssimas e irreversíveis, em que o risco valeu muito menos do que o benefício, foi muito maior o risco que o benefício, foi deixada de ser utilizada nos Estados Unidos, onde teve uma grande repercussão, mas no Brasil só deixou de ser utilizada em 1956, entre 53 a 56, ou seja, depois de muito tempo em que o mundo já não usava mais. E nós sempre usando, e
utilizando metodologias arcaicas. Bom, e aí vem a eletroconvulsoterapia, vulgarmente chamada terapia de choque, vulgarmente chamado eletrochoque, mas a eletroconvulsoterapia, na sua origem, teve um propósito muito bom. Por quê? Porque era um método que rapidamente o sujeito entrava na condição das convulsões, os danos não eram gravíssimos, como com o choque cardiazólico, os traumas, quando existiam, não eram tão graves como o choque que eu acabei de falar. Era muito rápido, era barato. Surgiu no Brasil a partir de 1941, mas foi desenvolvido no final dos anos 30. Rapidamente poderiam ser trabalhadas e medicadas, tratadas várias pessoas ao mesmo tempo. Isso se fosse utilizado com o propósito original, que era provocar as convulsões para que os efeitos, para que os sintomas positivos da psicose pudessem ser sanados. Mas, como tudo que foi acontecendo com a saúde mental, esses propósitos foram sendo distorcidos e vamos ver isso principalmente a partir da ditadura militar. Mas a eletroconvulsoterapia em si não tinha um propósito demoníaco, demonizador, como nós vemos hoje. A ideia não era para o mal, a ideia era para o bem, mas foi tergiversada, foi usada realmente de uma forma distorcida. Continuando. A saúde pública. Hoje falamos muito em saúde pública, saúde coletiva, mas isso não foi uma realidade desde sempre. Se na nossa ancestralidade nós nos baseávamos nos conhecimentos de tratamento e cura feita por indígenas, pelos povos de matriz africana, pela erudição dos jesuítas, de uma maneira geral, o governo não se encarregava com a saúde da população, a não ser em momentos muito pontuais, que nós chamamos os momentos campanhistas, como, por exemplo, nas epidemias. O governo se implicava um pouco mais para evitar danos maiores, mas não existia uma política de manutenção da saúde coletiva. Isso foi ocorrer a partir dos anos de 1930, a partir da ditadura de Vargas. Com isso, o governo passa a se responsabilizar sistematicamente por construção de hospitais, por um apoio um pouco melhor à população, mas a população em geral ainda se valia e muito dos curadores, dos pajés, dos benzedeiros, dos adivinhos, ainda se valia e muito. Quando a medicina tentou se legitimar no Brasil, no final do século XIX e começo do século XX, fez uma política de demonização do saber popular, colocando como esses sujeitos sendo charlatões, entre outras coisas muito negativas, para fazer com que a medicina fosse legitimada, fosse aceita pelo povo. Mas ainda assim havia uma resistência muito grande. E não era só entre as camadas mais vulneráveis economicamente. A população, de uma maneira geral, aderia muito a essa medicina muito popular. Ainda hoje tem isso, mas em épocas passadas isso realmente era muito comum. Nos anos da década de 1940, nós vamos falar do Ministério da Saúde e Educação, o Ministério da Saúde junto com a educação, porque essa educação era uma educação para a saúde, era uma educação campanhista, fazer com que a população aceitasse tomar uma vacina, por exemplo. E nessa época houve um crescimento muito grande dos hospitais colônia, principalmente dos hospitais públicos, que eram superiores em quantidade aos hospitais particulares. Esses hospitais colônia tiveram esse momento de ouro porque tinham verbas estaduais, verbas federais, quando eram hospitais públicos, e nesse momento histórico, Adalto Botelho, que foi um grande representante do Ministério da Saúde e Educação,
era extremamente incentivador da construção de hospitais colônia. Tanto que em alguns hospitais de vários estados do Brasil, o nome dele é o próprio nome da instituição. Pode ser que você reconheça na sua cidade, quem está assistindo agora em outro estado, um hospital antigo com o nome Adalto Botelho. O tratamento era baseado muito nas terapias biológicas. Com o tempo, como eu falei, a psicocirurgia foi sendo abolida, o choque cardiazólico também por ser muito caro, o choque insulínico também, e foi ficando a eletroconvulsoterapia principalmente, o eletrochoque, a ECT. Só que o mundo, após a Segunda Guerra, começa a entrar num conflito muito grande. Por aulas anteriores que nós já tivemos, vimos que, em termos de mulheres, com base no feminismo, que os anos 50 trouxe um incômodo muito grande para as mulheres. A princípio, essas mulheres nos anos 20 eram mulheres ativas, mulheres que se apropriavam mais de si. A partir dos anos 40, acabaram assumindo uma imagem da Virgem Maria, da mulher santa, da mulher que tem que povoar a terra, porque o mundo está muito sofrido, o mundo ocidental está muito sofrido, o Holocausto entristeceu as pessoas, trouxe um incômodo muito grande. A partir de agora, as pessoas já não querem mais aceitar essa lógica de opressão, de tortura. Com isso, foram surgindo órgãos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde, e principalmente surgiu um conceito interessantíssimo que vem em confronto com a lógica flexneriana dos anos 10, da década de 10 do século 20. Esse conceito ampliado de saúde vem colocar que o sujeito, para ter saúde, não precisa apenas não sentir os seus próprios órgãos doloridos. A saúde ultrapassa o conceito de dor física, mas é um estado de bem-estar emocional, de bem-estar físico, de bem-estar espiritual. Eu amplio de um bem-estar ecológico, de um bem-estar totalizante, numa perspectiva muito hipocrática, de um bem-estar holístico. Com isso também, nesse mesmo período do pós-guerra e da década de 1950, surgiu o conceito de direitos humanos, a Declaração dos Direitos Humanos, os princípios bioéticos, agora princípios da beneficência. O profissional da saúde tem que promover o bem, tem que prover técnicas terapêuticas, conhecimentos científicos que visem o bem das pessoas e evitem o mal, o princípio da não maleficência, que promovam protagonismo, autonomia desse sujeito e que também não provoquem algo de injustiça, que sejam promotores de justiça. Nesse mesmo período, especificamente no ano de 1952, exatamente um século depois do surgimento do primeiro hospital psiquiátrico do Brasil, surgem os primeiros antipsicóticos, que são os psicóticos típicos, que são os psicóticos que deixam muitos efeitos extrapiramidais, deixam muitas sequelas neurológicas e que, com o passar do tempo, com os estudos sendo avançados, esses medicamentos acabam também sendo ampliados para antipsicóticos atípicos, para causar menos danos e também atuar nos sintomas negativos. Eu estou falando antipsicótico, psicose, de uma maneira muito simples, para não dificultar o processo, é pensar na loucura. Então, antipsicótico seria controlar a loucura, controlar o surto, controlar os sintomas psicóticos, no caso dos sintomas típicos, dos antipsicóticos típicos, controlar agressividade, impulsividade, alucinação, que é uma alteração da senso-percepção. De repente a pessoa começa a ouvir o que ninguém está ouvindo,
começa a ver o que ninguém está vendo, trabalhar o rebaixamento do juízo crítico, que nós vamos chamar de delírio, onde a pessoa tem uma crença absoluta, e o delírio mais comum é o persecutório, então a pessoa tem uma crença absoluta de que está sendo perseguida, um delírio de grandeza, onde se percebe com mais condições financeiras do que o que tem, com mais estruturas do que o que tem, por exemplo, delírio místico, onde a pessoa tem a certeza absoluta de que está tendo uma relação direta com divindade, delírio salvacionista, onde a pessoa tem uma certeza absoluta, inquebrantável, que tem uma missão para salvar a Terra. E eu fiz um estudo de um serial killer, que eu gosto muito de estudar. Esse sujeito é bem conhecido no Rio de Janeiro, Febrônio Índio do Brasil, que ele tanto tinha um diagnóstico de personalidade antissocial, como ele também transitou pela psicose. Foi um sujeito folclórico para a época, causou muito medo. Foi o paciente internado que ficou mais tempo aprisionado. A partir dele surgiu o primeiro manicômio judiciário, e ele tinha o número 0001, o primeiro manicômio, e foi no Rio de Janeiro. Enfim, esses tratamentos antipsicóticos trouxeram uma grande libertação para os pacientes. Por quê? Porque aquele paciente de uma conduta mais difícil já começava a ter os sintomas controlados e podia ficar em casa, podia ficar no seu território de origem. Foi um ganho muito grande. E também houve a abolição das psicocirurgias no Brasil. Existem hoje psicocirurgias? Existem, mas com altíssima tecnologia, com laser, é uma outra história. Aqui não, essas psicocirurgias eram muito brutas, eram muito experimentais. Depois de muito tempo e de muito estudo, foi se percebendo que realmente as psicocirurgias precisavam ser abolidas porque provocavam muito malefício. Então, tudo foi naquele contexto. Era o que se tinha de melhor, e por experimentação, por experiência, tentativa, erro, as terapias iam continuando, iam melhorando ou iam sendo abolidas. Dependia realmente do contexto histórico e do contexto dos resultados. E agora vamos entrar num franco retrocesso. Enquanto os anos, final dos anos 40, pós-Segunda Guerra, e anos 50, o que se refere à saúde mental teve um grande avanço, a partir dos anos 60, com a inserção, com a instauração da ditadura militar, entramos numa franca decadência. Em termos de saúde mental, os militares não assumiram, diferente dos governos anteriores, dos anos 30, dos anos da década de 40, que assumiram a saúde coletiva, que construíram hospitais. Na ditadura militar, os militares fizeram convênios com empresas. Eles providenciavam o convênio para a construção e para a manutenção de tais instituições particulares. E isso fez com que houvesse uma explosão de instituições psiquiátricas no Brasil, que eram pagas por meio de convênios do INAMPS, do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Essa instituição, na verdade, foi uma junção, já no começo da década de 1970, final da década de 60 para começo da década de 70, das caixas de aposentadorias que começaram a surgir no Brasil nos anos 20, com a Lei Eloy Chaves, em 1923. Caixas de bancários, caixas de ferroviários foram se unificando em um sistema nacional. E esse sistema dava a condição daqueles sujeitos que tinham emprego formal terem acesso à saúde, não só para si, como para os seus dependentes. Eu, sendo filha de um pai que tinha, na época do trabalho dele, que tinha um emprego formal, nós tínhamos acesso ao convênio do INAMPS, do INPS, os nomes foram mudando com o passar do tempo.
E era um privilégio, porque se nós não tivéssemos acesso a esse tipo de convênio, antes de termos convênio com plano de saúde, como nós temos hoje, privatizado, nós tínhamos que esperar pelas casas de assistência, pela Santa Casa de Misericórdia, pelas beberagens, pelos curandeiros. Então, o sistema de saúde no Brasil não era focado num bem maior, na coletividade. Nesse caso, o hospital psiquiátrico onde eu trabalho há 19 anos, e eu posso falar desse hospital porque eu tenho permissão, tanto por ter sido aprovado o meu projeto em carta de anuência, em termos de compromisso, como por eu ter sido aprovada na Plataforma Brasil. Eu só não trouxe aqui os números das identificações, mas eu não poderia trabalhar uma pesquisa com seres humanos no doutorado se eu não tivesse essas aprovações. Essa instituição, HSM, que é o Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto, foi o penúltimo hospital público a ser construído no Brasil. Mas esse hospital, especificamente falando rapidamente sobre ele, levou muitos anos para ser construído, na verdade, 15 anos. Quando foi pensado em ser construído, a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza não conseguia mais abrigar tantos desvalidos, tantos enfermos, tantos indigestos sociais, vamos botar assim. E no ano de 1948, começou a construção no lugar extremamente ermo na cidade de Fortaleza, na época, que era um distrito, inclusive um aldeamento também indígena, o distrito de Messejana, que depois foi incorporado como sendo bairro de Fortaleza. Esse espaço bucólico, muito arborizado, muito distante da cidade, levou 15 anos para ser construído. Foi de 1948 até a sua inauguração em 1963. E levou 15 anos porque dos 15, 5 anos ficaram completamente parados, porque não havia verba para o processo de construção dessa instituição. Não havia interesse não havia interesse político. Realmente os interesses eram mudados, eram transformados. Essa instituição começou com apenas 40% da capacidade dela e teve um nome muito estranho no instante da sua inauguração, em março de 1963. Completou esse ano 60 anos. O primeiro nome da instituição foi Hospital Colônia dos Psicopatas. Hospital Colônia, para os anos 40, não tinha problema. Era a era de ouro dos hospitais Colônia. Mas Hospital Colônia dos Psicopatas soa muito estranho nos dias de hoje. Mas era como se pensava o sujeito com doença mental. Não é o sujeito com transtorno de personalidade antissocial como nós pensamos hoje. E ficou com esse nome por alguns anos, nos 2, 3 primeiros anos de existência, até haver um evento nacional em Fortaleza, um evento de neurologia, e o nome foi mudado naquele instante, porque os próprios profissionais já não chamavam a instituição de Hospital Colônia dos Psicopatas, chamavam Hospital de Saúde Mental. O contexto já estava mudando, já não se queria mais pensar em doença, mas em saúde mental. Hospital de Saúde Mental de Messejana, bairro de Messejana. Quem já leu alguma obra de José de Alencar, na obra Iracema, vai estar o nome Messejana sendo mencionado na obra. Bom, o que é que nós podemos ver mais? O HSM foi o penúltimo hospital a ser construído pelo poder público, e depois disso começou o regime militar. Os militares não construíram hospitais, conveniaram, e isso fez com que, como o convênio era com um valor ínfimo, as instituições, para lucrarem, porque eram instituições privadas, para lucrarem, precisavam se sobrecarregar de pacientes. O tratamento não era o objetivo. Quem já assistiu ao filme Bicho de Sete Cabeças vai entender muito bem a lógica
que a gente vê, inclusive, num fragmento do filme, o diretor telefonando para alguém e pedindo para que qualquer pessoa que seja vista no meio da rua, perambulando, mendigo, que venha para o hospital. Porque quanto mais pessoas pudessem ser internadas e por um tempo indiscriminado e de uma forma arbitrária, quanto mais isso pudesse acontecer, mais a instituição privada poderia lucrar. Esse período, dos anos 70, infelizmente, foi considerado a mercantilização da loucura, havendo um excesso, mas um excesso mesmo, de pacientes, de internações desnecessárias. No filme Bicho de Sete Cabeças, Austragésimo Carrano Bueno, que está representado por Rodrigo Santoro, com a personagem Neto, tenta falar com o médico, mas o médico não dá a menor atenção para ele, porque o objetivo não era fazer saúde mental. O objetivo era cronificar o adoecimento, era perpetuar aquelas pessoas na internação para que as instituições pudessem permanecer vivas e lucrativas. E nesse instante, a eletroconvulsoterapia, que surgiu com um propósito muito nobre, foi utilizada de uma forma abusiva, como um instrumento de tortura, como uma forma abominável. Não foi esse o propósito do seu desenvolvimento, da sua criação. Mas foi nesse contexto histórico, anos 60, anos 70, em que esse método foi utilizado de uma forma inumana. E até os anos 80 também. Em 1973, o Brasil passou a viver um grande milagre, o milagre econômico, o milagre do petróleo, mas houve também a crise do petróleo, da onde se tira e não se acrescenta, uma hora a estrutura quebra. Toda aquela verba que a Previdência recebia, e a Previdência era apenas para aqueles trabalhadores formais que contribuíam diretamente com a Previdência, com essa instituição previdenciária, a Previdência repassava valores para as instituições particulares. Mas quando houve uma quebra financeira, uma quebra econômica, com o milagre econômico, esse processo começou a impactar diretamente na Previdência Social, que começou a ficar cheia de dívidas. A década de 1980 já começa muito problemática. Mas ainda pegando um pouquinho o finalzinho da década de 1970, vamos ver grandes avanços. A psicanálise surge nas instituições psiquiátricas, a princípio com o objetivo de fazer com que os médicos pudessem legitimar seus métodos abusivos. No entanto, os psicanalistas perceberam que não tinha sentido fazer validar um discurso e uma prática que era inumana, e passou a observar o sujeito como um ser de desejo, como um ser de demandas, como um ser de sonhos. Então, começou a haver um processo de humanização nas instituições hospitalares de uma maneira muito simples ainda, muito primitiva, mas a partir da inserção da psicanálise. E eu sou uma psicóloga humanista, mas a partir realmente da inserção da psicanálise. O mundo já não estava mais aceitando todas as consequências advindas do Holocausto. Existiam revoltas por todas as esferas da sociedade, dos artistas, dos jornalistas, dos estudantes, das mulheres, como nós podemos ver, a segunda onda do feminismo, com Betty Friedan e tantas outras. A sociedade já não aguentava mais as opressões, o cálice, tão bem colocado na música de Chico Buarque. Mas com isso, no final dos anos 70, exatamente em 1978, surge o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental do Brasil. Esse movimento, o MTSM, foi uma grande marca para a luta antimanicomial. Foi o primeiro grande pontapé. Foi inspirado muito pelas comunidades terapêuticas que estavam surgindo em vários pontos, em vários países da Europa, nos Estados Unidos,
na lógica mesmo antimanicomial de Franco Basaglia, o grandiosíssimo psiquiatra italiano. E tudo isso fez com que a sociedade daqui não aceitasse mais tanta opressão, que esses trabalhadores não aceitavam mais as péssimas condições de trabalho, os maus tratos aos pacientes, e começou a haver uma série de abusos midiáticos. Eu me lembro que nos anos 80 eu era muito pequenininha, mas eu assisti um programa, se não me falha a memória, era o Globo Repórter. Eu não consigo lembrar de jeito nenhum qual era a instituição que estava sendo denunciada, mas foi chocante. Foi muito chocante assistir aquele programa. Eu tentei resgatar, tentei muito no YouTube, mas eu não consegui resgatar esse programa. E aí fica essa dúvida: qual foi a instituição que eu assisti quando criança que já denunciava de uma maneira muito forte, muito concreta, os sofrimentos dos pacientes nas suas mais diversas esferas? Os anos 80. Mas eu queria voltar ainda um pouquinho nos anos 70, com a lógica do Hospital de Barbacena, e aí nós demos o mérito, vamos dar aqui o mérito para Arbex, no seu brilhantíssimo livro Holocausto Brasileiro, que eu não indico para as pessoas mais sensíveis, e eu que adoro ler, estudar tudo que eu posso, que eu considero soco no estômago, eu tive muita dificuldade com o Holocausto Brasileiro em muitos momentos. Realmente teve momentos que eu tive que parar, respirar e depois de um tempo voltar a ler. Mas eu consegui. Eu consegui dar finalização a esta obra porque é uma obra muito importante, é uma obra histórica que eu não vou me deter nela para não disparar gatilhos, porque não é esse o nosso objetivo. Afinal de contas, já estamos quase falando de uma grande mulher. Mas para isso a gente precisava contextualizar historicamente o que houve na saúde e na doença mental aqui no Brasil. Anos 80. Uma severa crise na Previdência Social foi impondo uma precarização de recursos para as instituições particulares, para as instituições conveniadas. E isso foi muito severo. O dinheiro do convênio já era pouco, vinha com muitíssimo atraso. Mas quem tem fome tem pressa. O paciente precisava se alimentar. Quem trabalha precisa receber. Os credores, os investidores precisam também receber. E a situação ia ficando cada vez mais caótica, cada vez mais precária, o que gerava ainda mais a mídia denunciando aqueles hospitais tão terríveis como se via estruturalmente. E esses abusos foram dando força para que movimentos surgissem. Eu quero aqui fazer uma especial atenção para a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Essa conferência, que foi feita no ano de 1986 e teve uma importante participação paritária, a sociedade também participou, foi como uma precursora, uma fortalecedora, precursora não, mas é uma grande fortalecedora da luta antimanicomial, e fez com que o SUS, que estava sendo gestado, a Constituição que estava sendo elaborada, tivesse, pela primeira vez na sua história, a seção saúde. Vocês não têm noção da importância do que é a seção saúde na nossa Carta Magna, a nossa carta mais humana, a carta mais cidadã. O que nós podemos ver é, nessa 8ª Conferência de Saúde, a seção saúde foi pensada e foi introduzida na Carta Magna e foi desdobrada nos anos 90, que vamos falar daqui a um pouquinho. Ainda nos anos 80, já no final dos anos 80, precisamente em 1987, o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental mudou o nome e passou a foi transformado no movimento da luta antimanicomial. Mas a lógica, o propósito era o mesmo de 1978. Prover melhores condições para os profissionais
e prover dignidade para os pacientes. Essa sempre foi a tônica. E aí, nesse mesmo ano, foi fechada a Casa dos Horrores, em São Paulo, a Casa de Saúde Mental, a Casa de Saúde Anchieta. Ao mesmo tempo em que ela foi fechada, surgiu o primeiro CAPS Luiz de Cerqueira, também na cidade de Santos, e a reforma psiquiátrica começava a dar os seus primeiros passos, mas agora passos mais sólidos. Em 1989, o político Paulo Delgado desenvolveu um projeto de lei fundamental, importantíssimo. Esse projeto de lei ficou tramitando durante 12 anos e, após esse longo período, deu base à nossa reforma psiquiátrica. Deu base a uma lei que eu vou falar na década dos anos 2000, que é a Lei 10.216. E preconizava que pudesse haver uma extinção progressiva dos leitos psiquiátricos, ao mesmo tempo em que fossem construídos serviços substitutivos, que nós vamos também ver a partir de muito pouco. Com isso, já na década de 90, a gente fala muito mal de Collor, mas ele contribuiu de uma forma primorosa, ele ou no governo dele, enfim, com o SUS. Falamos muito mal do SUS. Eu sou, nesse momento, há 4 anos, eu não trabalho mais para o serviço privado e há 4 anos eu sou exclusivamente uma psicóloga sanitarista. Eu só trabalho para o serviço público. E quando nós vemos e estudamos o que é o SUS ultrapassa apenas a questão de um posto de saúde ou de um hospital. Ultrapassa a condição de um transplante. Ultrapassa a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a proteção que nós tivemos contra a Covid com as injeções que nós tomamos. Tudo isso é SUS. Tudo isso é SUS. É um sistema completíssimo, embora precário, porque as políticas investem de uma maneira precária. Mas o sistema é fundamental. Nunca na nossa história as pessoas tiveram tanto acesso aos serviços de saúde como passaram a ter a partir da década de 1990, a partir da implantação do Sistema Único de Saúde. E vocês podem dizer, mas todo o sistema não é único de saúde? Não. Na Argentina, país vizinho, o sistema é fragmentado. Cada província, cada estado tem a sua própria condução da saúde. Não tem uma direção única, não tem. E existem as obras sociais, existe o convênio pago, existe, além do convênio pago, quem nem paga convênio, que o serviço é totalmente particular, e existe essa fragmentação do serviço público. Nós temos um serviço que é unificado e é muito grandioso, com profissionais que são extremamente qualificados. Os profissionais do SUS, eu posso dizer que são suprassumo, porque são profissionais que ou entram por meio de concurso, esse é o meu caso, ou entram por meio de seleções que são difíceis, são muito concorridas, ou por meio de cooperativas. E para trabalhar em cooperativa, trabalha quem tem amor ao que faz, porque existe uma precarização. Então, a pessoa está qualificada tecnicamente ou afetivamente àquela causa. Isso é muito importante. O SUS foi baseado em 2 leis importantíssimas. A Lei 8.080, eu prefiro chamar 8080/90, eu acho melhor falar assim, que foi uma lei que normatizou a saúde. Tudo que nós entendemos hoje por saúde está baseado nessa lei 8.080 de 1990 e logo em seguida foi construída, pouquinhos meses depois, a lei 8.142/1990, que validava a lei 8080, mas que acrescentava
uma parcela muito importante, que é a participação social. Nós temos a participação social no SUS, nos conselhos, isso é muito importante. A população, o cliente, o familiar se colocando como protagonista do processo de fazer saúde pública. Com isso, houve o surgimento dos CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, que é a referência em saúde mental. Aqui no Ceará, que é o meu estado, houve uma vanguarda bem interessante, porque o primeiro CAP surgiu em 1987 e no Ceará em 1991, pouquinhos anos depois. O Ceará foi à frente de muitos outros estados e foi um crescente. Hoje temos vários CAPs ao longo do território, distribuídos no território cearense. E houve todo um movimento contrário ao modelo hospitalocêntrico, porque entenda que o hospital psiquiátrico passou a ser a única via de tratamento, mas é uma via excludente, é uma via que não deixa o sujeito ser sujeito, ele é um número, o sujeito é um paciente, vai ter acesso a uma visita no horário pré-determinado. Qualquer hospital tem suas regras, seja hospital clínico, seja hospital psiquiátrico. O hospital psiquiátrico não seria diferente. Tem o horário do banho, tem o horário para dormir, tem o horário para acordar, tem o horário para aferição de sinais vitais, tem o horário para prescrição de medicações, para administração de medicações, como qualquer outro hospital. Não teria diferença quanto a isso. Mas houve todo um movimento contrário nos anos da década de 1990 e que esse movimento foi demonizando a instituição psiquiátrica. Os anos da década 2000 foram anos de extremo avanço para a saúde mental. É interessante porque nós vamos falar de Nise já já, ao mesmo tempo que nós vamos falar de Nise da Silveira, ela teve como um berço teórico o professor Austragésilo. E na saúde mental, nós tivemos também uma figura muito importante da luta antimanicomial, Austragésilo Bueno, que foi a pessoa que escreveu Canto dos Malditos, um livro muito interessante que fala a trajetória de um jovem que foi encontrado pelo pai com um cigarrinho de maconha em plenos anos 70, 73, 74, e que ficou 3 anos de hospital em hospital, tomou muito o tratamento de eletroconvulsoterapia, foi uma pessoa que se revoltou demais com o que lhe aconteceu, porque apenas fumava maconha, mas maconha nos anos 70, hoje eu não consigo dimensionar o que seria. Assim, qual o peso que seria para os momentos de hoje. Então, esse sujeito escreveu Canto dos Malditos, que foi transformado em filme, o filme Bicho de Sete Cabeças, foi um dos filmes mais premiados na nossa cinematografia nacional e foi um dos filmes que deu muita base para fortalecer o movimento antimanicomial, assim como Austragésilo era um grande ativista e morreu, infelizmente, encantou-se em 2008. No ano de 2001, surgiu finalmente a lei da reforma psiquiátrica, pautada no projeto de lei de Paulo Delgado, que foi a Lei 10.216. Em 2002, logo no ano seguinte, foi instituída uma política nacional que avalia os serviços hospitalares, a PENASH, e no caso da psiquiatria, é a PENASH/psiquiatria. E essa instituição, essa forma de avaliação das instituições hospitalares, passou a ter uma exigência que era impossível instituições sem pulmão financeiro poder adequar-se a tantas exigências, as camas flow, as equipes multidisciplinares, folha de pagamento de profissional sai muito cara, melhorias infraestruturais. Isso é interessante quando se tem verba, mas quando não se tem é impossível. A criação de hospitais dia,
onde o paciente em melhor condição e já de alta vai para a instituição hospitalar, mas não fica internado, fica em uma unidade, onde passa o dia tendo atividades, descansando, se alimentando, recebendo suas medicações, tomando banho, enfim, um espaço realmente muito terapêutico, mas nem todas as instituições tiveram a estrutura financeira para financiar essas benfeitorias, e não por ideologia da luta antimanicomial, mas por uma questão de fato financeira, acabaram sendo fechadas. Eu tive acesso a uma tese que foi sobre o hospital do Crato, da cidade do Crato, aqui no Ceará, que foi inclusive falado na aula de Bárbara de Alencar, esse município foi muito falado, e lendo a forma como essa instituição foi sendo fechada, foi se afundando, é muito angustiante. Assim, a forma como a autora foi escrevendo foi me angustiando muito, porque você vê um barco afundando e não tem como sair dessas profundezas, não tem verba. Eles tentaram de tudo para recuperar a instituição, mas não foi possível, até sucumbir mesmo por falta de verba. E com isso houve a ampliação dos CAPs e de outros tantos serviços substitutivos. O ano de 1911 trouxe um grande benefício para a saúde mental, porque instituiu a rede de saúde mental, uma rede de atenção psicossocial. Com a demonização que acabou existindo com os hospitais psiquiátricos ficaram num limbo, não eram nada. Então, com a instituição da portaria GNSM 3088/2011, a saúde mental passou a ser vista por uma rede constituída de 7 eixos. A saúde mental começa na atenção primária, no posto de saúde. Uma pessoa perdeu alguém, está sofrendo por um luto, é acompanhada por um psicólogo, por um enfermeiro, pelo médico, se for preciso, uma medicação. Mas se esse mal-estar vai se solidificando e se transformando em um transtorno, não em um sintoma depressivo, em um sintoma ansioso, mas em um transtorno, esse transtorno passa a ser cronificado com o tempo. E aí já não é mais função da atenção primária cuidar desse sujeito. Ele passa a ser encaminhado para a atenção secundária, que é, em termos de saúde mental, a grande referência em saúde mental, que são os CAPs. Os CAPs vão lidar com sujeitos que já possuem o transtorno está instaurado, mas não é um transtorno leve nem moderado, é um transtorno severo e persistente. É um transtorno instaurado, que tem que ser combatido através de equipe multidisciplinar, terapia ocupacional, serviço social, psicologia, enfermagem, farmácia, a psiquiatria. Então, uma equipe coesa para fazer com que esse sujeito não entre em crises, que mesmo tendo uma doença que hoje já não esperamos a cura, diferente das outras épocas que os tratamentos eram agressivos, coercitivos pelas lentes de hoje, mas que naquele contexto o que se visava era um bem maior, a cura. Hoje nós não esperamos mais a cura, nós esperamos um estado de melhoria e uma remissão de sintomas, que os sintomas não aflorem. Depois temos a atenção dessa rede, a urgência e emergência, que é a UPA 24 horas, que é o pronto-socorro de urgência. Quando eu falo de urgência, eu não falo do sujeito que está entre a vida e a morte. É um sujeito que está em risco, mas que o risco não é de morte iminente. O SAMU, que é que faz um serviço lindíssimo para a instituição psiquiátrica, encaminha através do SAMU psiquiátrico, especificamente o SAMU psiquiátrico, encaminha o paciente em condição crítica. E aí nós vamos lidar com a questão do quarto eixo, que são residências em caráter transitório, unidade de acolhimento por 6 meses, por um pouquinho mais, um pouquinho menos,
para dar um suporte a esse sujeito enquanto melhora do seu estado crítico e pode voltar para a sociedade, para a sua família. O quinto eixo são os hospitais gerais e os hospitais especializados. Vulgar, preconceituoso, estigmatizante falar o nosocômio, o manicômio, porque não estamos mais nos anos 80. É a mesma coisa que eu colocar a instituição referência CAPES nos seus momentos áureos. Aqui no Ceará foi do começo dos anos 2000, que realmente o CAPES foi muito brilhante, mas que hoje está numa condição muito difícil de trabalho, muito, e eu sou autoridade para falar nisso, estou nesse sistema há 4 anos, especialmente após a pandemia, mas falar de hospital manicomial é um deboche e é não estar antenada, estar com um discurso completamente anacrônico, um discurso totalmente ultrapassado. E perpetuar de uma forma que eu posso dizer até, eu não sei se eu posso dizer, mas de uma forma maldosa, vamos dizer assim, de uma forma não cuidadosa, o esforço conjunto que existe numa instituição hospitalar especializada, numa instituição terciária. Os hospitais gerais deveriam possuir leitos para o paciente mental, pegando o caso de Fortaleza, e uma referência muito atual, que é Souza Toffoli, uma referência de 2021, temos a Santa Casa de Misericórdia com enfermaria para dependentes químicos, o que é muito pouco. Temos uma instituição filantrópica, que o nome é bem grande, mas eu vou botar só a sigla, que é o SOPAI, que é para crianças e adolescentes, mas que não pode ultrapassar mais do que um mês, mais do que 30 dias. E temos, no Hospital das Clínicas, pouquíssimos leitos. No texto, no artigo, eram 2 leitos, não sei se existia um pouquinho mais de leito já com a pandemia, para o público com demência, que precisa de muito mais tempo de internação, porque é um público crítico. E ao público que nós chamamos F20, o público psicótico com as esquizofrenias, as mais variadas esquizofrenias, o público F30, que são as pessoas com transtornos de humor, os F40 com os transtornos ansiosos, os F70 com deficiências cognitivas, entre outros. A esse público fica o hospital especializado, fica destinado ao hospital especializado, que é o psiquiátrico. Temos também as estratégias de desinstitucionalização, que são as residências terapêuticas. No Ceará, em Fortaleza, nós temos 2 ou 3, se não me falha a memória, mais 2, com capacidade para, no máximo, 10 pessoas. Aqui são para pessoas que se perderam no tempo de internação, internações muito prolongadas, onde as pessoas perderam completamente os vínculos familiares e não tem para onde ir, vão para residências que são casas comuns, casas mesmo, com equipes montadas para que a pessoa se sinta na sua própria casa, dormindo na sua cama, tendo seu guarda-roupa. E o programa de volta para casa, que também é um programa de desinstitucionalização, mas que ainda precisa de mais respaldo para dar mais oportunidades para as pessoas serem desinstitucionalizadas. Esse é um grande problema, grande, para a reforma psiquiátrica. Como fazer com que esses pacientes não entrem no ciclo das portas abertas, da porta giratória, que o médico do CAPES, que eu referenciei tanto na minha tese, doutor Fábio Pereira, 2022, o texto dele, que coloca muito essa problemática da porta giratória. O que fazer com isso? É um grande desafio da reforma psiquiátrica. O último eixo é muito pouco valorizado, infelizmente, que é a reabilitação social. O governo não investe em cooperativas para dar condição desse sujeito poder ser autônomo, fazer vassouras para vender, fazer artesanatos. Então, assim, os profissionais do CAPES, as terapeutas ocupacionais se desdobram para que algo se aproxime a isso, mas é muita falta do interesse realmente político para que essa 7ª e importantíssima estratégia de fato possa acontecer.
Então, nós temos 3 atenções: a primária, que é onde a saúde mental começa, a secundária, que é com CAPES, que é onde existe a grande referência, o grande tratamento. E quando esse sujeito ultrapassa essas 2 instâncias por se encontrar em um processo de crise, de surto psicótico, de ruptura, ele vai ser encaminhado para a atenção terciária, para o hospital. Hoje, o hospital especializado, o hospital psiquiátrico, não é mais o modelo hegemônico, é o modelo de retaguarda, é quem está segurando toda uma estrutura para que esse sujeito, se não for acolhido o suficiente, não for debelado o problema na atenção primária, que seja encaminhado, referenciado para atenção secundária, e esse sujeito, apesar do tratamento, entre em crise, vai ser referenciado para a atenção terciária. Na atenção terciária, existem vários critérios. O sujeito não pode chegar e, porque a família quer internar, esse sujeito vai ser internado. Pelo contrário, passa por vários critérios psiquiátricos, por critérios sociais, por critérios clínicos, até ser compreendido que realmente está em um surto psicótico. E o surto psicótico coloca em risco a vida do sujeito e de terceiros. Então, pode ser um caso de internação. A internação como sendo a última possibilidade, a última via. Se for o caso, esse sujeito tem um tempo para poder passar. Uma média de 30 dias, 15 dias em média, para a medicação começar a fazer efeito, e depois um tempo para observar a evolução e contra-referenciar. Está na atenção terciária, a atenção terciária contra-referencia para a atenção secundária para dar continuidade ao tratamento. Existem vários transtornos psiquiátricos refletidos nas mais variadas artes, nas mais variadas formas, como O Bicho de Sete Cabeças, que é um filme que eu amo de paixão, Cisne Negro, entre outros. Da música, existe uma poesia muito bonita para a Balada do Louco, inclusive as pacientes gostam muito dessa música, nos momentos de musicoterapia, mas eu acho muito poético e eu não vejo condizer com a minha realidade profissional. Vamos pegar aqui um trecho. Dizem que eu sou louco por pensar assim. Se sou muito louco, por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz. Eu não vejo felicidade nos meus usuários, no CAPES, e nos meus pacientes na instituição psiquiátrica. Um discurso que eu ouço muito é: eu só queria voltar a ser quem eu já fui. Eu só queria voltar ao ponto de partida, daquele momento em que eu parei e que eu adoeci. Só queria voltar daquele ponto. Eu queria voltar a trabalhar, eu queria voltar a resgatar a minha relação afetiva. Então, essa felicidade não me soa, na minha prática profissional, não me soa muito adequada. Para mim, eu vejo muito mais adequado uma, uma música que é do Nenhum de Nós, de 1989, baseada numa música de David Bowie, que fala justamente sobre o quê? Quero um machado para quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Esse fragmento, esse trecho do poema, para mim, é fundamental. Quebrar o machado, quebrar o gelo, ter uma chance de viver sem dor. Que é de uma música, talvez vocês não se lembrem. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. E, por incrível que pareça, nas musicoterapias, as pacientes também amam essas músicas. Essa música em especial, elas têm um amor enorme. Para mim, o que se trata mesmo de saúde mental é a música metade. A arte não tem obrigação de falar sobre a doença mental, mas Oswaldo Montenegro talvez não tenha tido a menor intenção de falar sobre doença mental, não sei, mas falou com primor. Para mim, ele realmente falou aqui a vida de um esquizofrênico, de um psicótico. Que a força do medo que tenho não me peça de ver o que anseio.
Que a morte de tudo que acredito não me tape os ouvidos e a boca, porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece, nem repetidas com fervor, apenas respeitadas, pois metade de mim é o que ouço e a outra metade é o que calo. Que a minha vontade de ir embora, especificamente quando você está internado, que a minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. Que a tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada, porque metade de mim é o que penso, a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste, que o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável, que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que me lembro ter dado na infância, pois metade de mim é a lembrança do que fui, a outra metade, não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito, e que o meu silêncio me fale cada vez mais, pois metade de mim é abrigo, a outra metade é cansaço. Que a arte me aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba, e que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer, pois metade de mim é plateia, a outra metade é canção. E aqui que é muito conhecido, que a minha loucura seja perdoada, pois metade de mim é amor, e a outra metade também. E é tão interessante que a gente tem um preconceito muito grande com o psicótico, com o esquizofrênico, com o bipolar, mas na internação é algo que eu presencio diretamente, constantemente, a preocupação com os filhos, com o animalzinho que deixou em casa, que não pôde alimentar, enfim, um cuidado, um amor. A metade é amor, a outra metade também é amor, independentemente do sofrimento, independentemente da dor. E agora, que a arte nos aponta uma resposta, mesmo que ela não saiba, vamos entrar na nossa homenageada Nise Magalhães da Silveira.